cunicultura é um setor pouco explorado no Brasil, mas que atravessa uma inovação fascinante. Olha só, com o desenvolvimento de um leite artificial de coelhas. No programa de hoje nós vamos falar sobre esse setor e o valioso potencial aí que ele apresenta. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Leandro Castilha, coordenador de cunicultura da Universidade Estadual de Maringá. É um prazer recebê-lo, Leandro. Prazer é todo meu. Um salto histórico para a cunicultura brasileira, o primeiro leite artificial de coelha do país. Pesquisadores estão desenvolvendo aí um protocolo inédito de ordenha de coelhas, uma inovação que promete a redução na mortalidade de filhotes e aumento da eficiência produtiva. Ô Leandro, o que motivou a equipe aí da universidade a pesquisar a ordenha de coelhas? É inédito no Brasil, né? Já ocorre em outros países, mas o que levou vocês a investirem nessa cultura? Muito bem, como bem colocado, não é uma novidade em escala mundial. No Brasil, sim, até porque a cunicultura ou a produção comercial de coelhos, ela ainda carece de algumas soluções que só com tecnologia a gente vai poder implementar. Outras espécies de interesse zootécnico já tem bastante tecnologia, se a gente compara a avicultura, que já vive uma era industrial, a suinocultura também, e a gente tem para nós que a cunicultura ainda vive uma era artesanal, de tentativas e erros, né, sobretudo de muita criatividade dos cunicultores, mas existe uma solução que só virá com ciência, e essa solução é um leite complementar, um leite artificial, ou como a gente chama popularmente de sucedâneo. Para poder fazer esse leite artificial, nós precisamos de um gabarito, que é o leite natural, que é o leite da coelha. E para poder chegar ao leite da coelha, nós precisamos ordenhar esse animal, ou seja, obter, né, com uma coleta manual. E não é algo tão simples, nós estamos aí há quase 4 anos especulando e nos últimos 2, de fato, realizando essa metodologia. Então foram vários desafios enfrentados aí, né, ao longo desses anos aí de estudos, e vocês estão assim, que fase agora? Quase finalizando, atingindo aí o resultado? Muito bem, foi um ano, ali bem na época da pandemia, entre 2020 e 2021, um ano de tentativa e erro, mais erro do que acerto, e chegamos até a cogitar desistir, porque não estava dando certo a coleta do leite, e aí com bastante contato internacional, eu estive 2 vezes na Espanha, em contato com pesquisadores de lá, porque é uma metodologia bastante delicada, né? A gente precisa, sobretudo, assegurar o bem-estar animal, né? O bem-estar das coelhas, mas também obter o produto no final ali da técnica. E como nós não tínhamos essa técnica amplamente difundida, nós desenvolvemos, nós testamos protocolos. Isso foi a dissertação de mestrado de um aluno aqui do nosso programa de pós-graduação em zootecnia, e agora ele está para defender já a sua tese de doutorado. E no doutorado nós implementamos, a gente melhorou essa técnica e já temos praticamente o gabarito, a composição nutricional do leite das coelhas. O próximo passo, que provavelmente também vai ser um trabalho de pós-graduação, uma outra tese de doutorado, é desenvolver comercialmente uma fórmula artificial para que a gente possa, quem sabe, até patentear e colocar isso aí no mercado, para que a gente resolva um dos grandes problemas da cunicultura, que é a mortalidade no ninho, que é a alta mortalidade dos láparos, que é como a gente chama o filhote do coelho, antes de desmamar. E estamos convictos de que o problema está justamente na falta de leite em quantidade ou em qualidade. O objetivo principal seria essa redução aí na mortalidade, foi o que levou esse aluno a desenvolver essa tese? Exatamente, quando a gente desenvolve uma tese de doutorado, a gente tem que ter uma hipótese muito clara e objetivos também que sejam execuíveis, mas que sejam, da mesma forma, claros de se entender. Então, para nós, a hipótese nós melhoramos o coelho comercial ao longo das gerações, isso se faz com muita rapidez, porque as gerações são numerosas e também no intervalo curto de tempo, né? Num ano a gente consegue ter 6 gerações de coelho, então com isso a gente foi melhorando alguns atributos, sobretudo de ganho de carne magra na carcaça. Porém, provavelmente, aí que a gente especula, é a nossa hipótese, a gente pode ter piorado alguns atributos, como por exemplo a produção de leite.
porque a gente vê que ninhadas numerosas não desmamam praticamente nem metade dos animais. Se desmamar metade ou um pouco mais, 60%, 70%, a gente tem que ficar muito feliz, porque os índices de mortalidade eles chegam a 40% em granjas comerciais. Então, nenhuma outra espécie de interesse zootécnico sobrevive comercialmente com índices de perda tão altos. Essa mortalidade alta, Leandro, seria por causa dessas seis crias por ano, uma quase seguida da outra, não dá tempo de a coelha se recompor? Seria um dos fatores? Não, porque na natureza é até mais intenso do que isso. A gente manipula para tornar mais racional. A zootecnia é uma ciência da gestão dos recursos, sobretudo de origem animal, mas dos recursos de uma fazenda. Porque para a produção de coelho eu preciso também ter gestão de forragicultura, para ter insumos para fazer a ração. Então, se tem uma ciência envolvida com a gestão dos recursos, ela se chama zootecnia, não é uma produção intensiva, é uma produção racional. Mas é que a gente foi selecionando genótipos, ou seja, animais com material genético que miram na produção de carne, e com isso a gente piora a produção de leite. É mais ou menos como o boi. A gente não tem uma raça que produza carne e leite. Se tivesse, a gente estaria usando ela. A gente tem raças para carne e raças para leite. E, naturalmente, as raças de leite produzem carne de forma mais tardia. E as raças de carne produzem menos leite. Então, a gente melhora para um objetivo e acaba piorando para o outro, porque isso é natural da seleção dentro da produção animal. E nós melhoramos para carne esses coelhos. E, provavelmente, é esse que gerou, né, o decréscimo na quantidade de leite. Então, a solução vem agora com tecnologia, assim como já ocorre com suínos, assim como já ocorre com bovinos, com caprinos, com cabra, né, com o cabrito. Tem leite artificial para praticamente todas as espécies mamíferas no Brasil, só não tem para coelho. E como funciona na prática esse leite? Vocês fazem a ordenha da coelha, esse leite ele é misturado aí a uma fórmula para poder produzir em grande escala. Na prática, a gente está na fase 1 da pesquisa, que é a fase de obter o gabarito, ou seja, a ideia, né? A ideia original. E quando nós tivermos toda a composição do leite, da coelha, do genótipo que nós usamos no Brasil, porque fora nós já temos, a gente poderia muito bem pegar essa composição nutricional do leite da coelha da Europa ou dos Estados Unidos, mas não é exatamente igual a do animal que nós temos há 40, quase 50 anos desenvolvido para a nossa condição climática, para a nossa condição nutricional, para o nosso desafio sanitário, enfim, é o coelho do Brasil que a gente precisa desenvolver essa forma. Aí nós vamos entrar na fase 2 da pesquisa, que é desenvolver, de fato, uma fórmula artificial com base na fórmula original. E a fase 3 é, de fato, produzir essa fórmula e testar nos láparos aqui da universidade para depois abrir isso, né, comercialmente, com registro, obviamente, para livre comércio, né, para que os cunicultores possam obter e suplementar a nutrição dos láparos nos seus rebanhos. E essa terceira fase vai ser mais um desafio, porque vocês vão ter que adaptar e deixar mais próximo possível para o filhotinho a coelha, porque provavelmente vai ser numa mamadeira, alguma coisa assim, né? Exato, essa é também uma preocupação do nosso grupo de pesquisa, porque obter a fórmula não significa de maneira alguma resolver o problema. É uma parte importante do problema, resolvido. Porém, o fornecimento vai ser provavelmente mais uma tese de doutorado, que vai exigir estudos aí com o que a gente chama de ama de leite artificial, ou um protótipo artificial que simule a fêmea, a coelha, sobretudo na disposição anatômica dos tetinhos, né? A gente tem que pensar que vão ter que simular ao máximo o natural, né? O natural sempre é o gabarito, a gente simula o natural, e mais do que isso a gente vai ter que pensar em escala, porque uma mamadeira para um indivíduo resolve, mas vou dar o exemplo aqui da nossa granja, que é uma granja pequena, existem granjas maiores do que a nossa no Brasil, nós temos 110 fêmeas, então mais ou menos 1/3 desse grupo vai estar sempre amamentando, o outro terço vai estar gestando e o outro terço vai estar vazio, né, das fêmeas. Então, 30 e poucas, 40 fêmeas estão amamentando nesse momento na nossa fazenda. E eu não estou falando de 30 e poucos láparos, são 30 e poucas ninhadas, com quase 8, 9, até 10 animais em média.
Então, são centenas de animais para serem nutridos diariamente. Isso exige um fornecimento em escala. A gente não tem essa solução ainda desenvolvida, já temos algumas ideias, mas a gente caminha para o desenvolvimento dessa solução também. Para a Oeste, ser conservador é preservar valores imortais, contar a verdade, por exemplo, ou jamais iludir os leitores. E esse leite artificial, a ideia é ele ser um complemento ou um substituto mesmo do leite materno? Vocês também ainda não sabem, só vão descobrir quando chegar o momento, né? Sim, mas é uma excelente pergunta. Quando há a nutrição natural, quando tem a fêmea apta, viável, produzindo leite em quantidade suficiente, as ninhadas maiores, que é uma coisa boa, não é um problema, é para ser uma coisa boa, uma ninhada numerosa. Mas as ninhadas muito numerosas, que excedam o número de tetas dessa coelha, a gente tem aí mais ou menos entre 8 e 10 tetas, né? Mas que produzem leite em quantidade 8 tetas, é um número já consolidado na cunicultura moderna. Então, se tiver uma ninhada com 12, 14, que não é incomum acontecer, a gente vai entrar como um complemento, né? Para complementar esses animais que naturalmente estarão passando fome. Agora, tem situações que, infelizmente, a coelha entra em agalaxia. Ela não produz leite por algum motivo. Uma doença, alguma questão genética. Aí o leite vai ser a fonte artificial plena. Ou, nos casos mais extremos, quando infelizmente a fêmea vem a morrer por alguma situação também ali, intercorrência do parto ou pós-parto. É mais incomum, mas infelizmente ocorre, né? A gente vai ter essa solução. Porque nesses casos, se não tiver outra fêmea com menos láparos que possa adotar aqueles láparos que estão sem mãe, eles vêm a óbito. Infelizmente, hoje é uma coisa insolúvel que a gente quer trazer até um olhar mais ético para essa produção em escala, porque existe uma demanda pela carne do coelho, pelos produtos e coprodutos, mas nós temos que produzir isso com ética e bem-estar animal. Ô, Leandro, quanto tempo mais ou menos aí de amamentação para o filhote, para ele evoluir aí, para se alimentar com outras rações? O coelho a gente fala que tem múltiplos de 15 dias, né? Então, são 2 quinzenas, né? 2 quinzenas você tem uma gestação, 30 dias, né? Mais 2 quinzenas é a lactação. Por que a gente fala quinzena? Porque a gente trabalha com ritmos quinzenais comercialmente. Algumas granjas mais intensivas, ritmos semanais. Mas tem que estar tudo muito redondo. O ritmo quinzenal ele é o mais confortável. Então, no dia 1 e no dia 15 do mês, a gente faz, por exemplo, os acasalamentos. Então, sempre no dia 1 e no dia 15 do mês que vem, vai ter partos, vai ter desmames, né, novos acasalamentos, e a gente vai tendo a granja vai girando, vai rodando em ritmos quinzenais. Mas respondendo a sua pergunta bem objetivamente, 30 dias de lactação. Os 15 dias, então, são os ideais, né, os fundamentais para a amamentação. Nesse período, o único alimento do láparo, do filhote, é o leite materno da coelha? Não daria, por exemplo, para substituir por um leite bovino, um outro tipo de leite? É excelente esse questionamento, porque aí que reside um dos grandes problemas hoje de uma tentativa legítima, de uma tentativa racional de salvar esses animais, mas que nos leva a uma piora até no desempenho esses animais lactantes. Qual que é o problema? O leite de outras espécies, vamos pegar os mais difundidos comercialmente, que são o bovino e de cabra, né, no Brasil pelo menos. Esses leites, eles são um pouco mais ricos em lactose. E a lactose, que é uma fração de carboidrato, um açúcar do leite, ele causa alguns problemas na nutrição do coelho, sobretudo de diarreia e indisposição, porque o leite da coelha é pobre em lactose. Não chega a ser zerado, mas ele é muito baixo em lactose. Então, quando a gente fornece esses sucedâneos de cães e gatos, que são os mamíferos, sobretudo para animais de companhia, né, para quem tem um coelho pet que adotou ou comprou ele muito novinho, e vai fornecer essas marcas de pet shop,
vem com um aporte de lactose muito grande, e isso pode gerar diarreia nesse animal. Dependendo da condição de saúde desse coelho, essa diarreia pode ser letal. Pode não ser, se ele tiver numa condição boa de saúde quando ele foi adquirido pela família. Mas a gente precisa olhar para essa questão. E eu estou chamando atenção para um nutriente, mas tem outros vários que ou estão muito acima ou muito abaixo no leite da coelha. Então, não adianta comparar com outros leites comerciais, porque o da coelha ele é muito singular. Ele é diferente de tudo que a gente está acostumado. Né? Eu vou dar um exemplo. A gordura do leite de vaca é em torno de 4% a 5% no máximo. A gordura do leite de coelha chega a 15%. Então, é um leite cremoso, ele chega a sair como um iogurte do tetinho da coelha quando a gente ordenha. E ele tem que ser muito adensado em nutrientes, porque o animal vai se abastecer desse leite aí por 20, 25 dias no máximo, e ele vai multiplicar o seu peso em 10 vezes. Um animal de 60 gramas vai para 600 gramas, até mais, 700 gramas, em menos de 30 dias para desmamar. E da onde que ele vai tirar todo esse nutriente? Nos primeiros 15 dias, essencialmente do leite. Ele não se alimenta de mais nada. É só do leite materno, por isso que ele é muito rico em nutrientes. E esse leite artificial que vocês estão produzindo é para esse único fim, para alimentar os filhotes, ou ele pode servir, se der certo também, né? Nós estamos falando de algo aqui que vocês já estão estudando há muito tempo, ainda estão quase chegando à fase final, mas ainda não sabem. E é ingrato, né? Porque a pesquisa leva anos e, de repente, vocês podem chegar, depois de 10 anos, e descobrir que não conseguiram atingir o objetivo, porque descobertas são feitas aí no meio do caminho, né? Esse leite é único, exclusivo para esse fim, para alimentar os filhotes, ou ele pode vir a ser comercializado para consumo humano nos outros países, por exemplo, é só para esse fim, ou existe a possibilidade para consumo humano? É uma excelente pergunta. As pessoas têm visto nas redes sociais as divulgações que estão sendo feitas dessa pesquisa, e alguns entendem, né, talvez até pela forma como ela vem sendo veiculada, os títulos das matérias, mas nesse momento, e eu acho que por muito tempo, vai ser apenas para consumo animal. Por quê? Porque nós temos uma agropecuária, uma diversidade de produção de produtos de origem animal no Brasil muito abençoada, e a gente não precisa estudar no leite da coelha um alimento, por mais nutritivo que ele seja. Na França, na Holanda, em outros países da Europa, principalmente, existe sim a produção de leite de coelha, que não é para consumo humano, mas se retira do leite da coelha componentes com função extranutricional, quase farmacológica, terapêutica. Por exemplo, imunoglobulinas, o leite da coelha é adensado em imunoglobulinas mais que o leite humano. Então, a gente consegue retirar, fracionar e utilizar essas imunoglobulinas para crianças que venham a nascer prematuras, que têm algum problema de alergia. Então, você adensa o aporte de imunoglobulinas que o leite da mãe não consegue fornecer na quantidade necessária. Mas aí é uma coisa muito terapêutica, farmacológica, não é retirar, pasteurizar e dar na mamadeira para a criança, como algumas pessoas têm entendido. Aqui a gente precisa resolver um problema da cunicultura. E a gente vai resolver usando o leite da coelha como gabarito e produzindo um leite artificial para essas situações de emergência. Nós temos que focar sempre no natural, mas quando tiver uma emergência, uma necessidade extra, temos que ter uma solução tecnológica ou artificial. Você já perdeu as contas de quantos comprimidos toma por dia para tentar aliviar suas dores? Cansado dos efeitos colaterais que isso causa no seu corpo? Como dor nas juntas, nas costas, nas pernas, dor para levantar, até para dormir. A verdade é uma só, você merece se sentir bem de novo e isso é possível. Com certeza, é isso mesmo. A Vitai Gold traz para você um produto completo de verdade. O Vitai 7 em 1 é uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, imagina só, fortalecer os seus ossos, reduzir as inflamações, proteger os seus músculos e cartilagens, recuperar a disposição e ainda reforçar a sua imunidade. Tudo isso com uma fórmula natural, com comprovação científica que age de verdade onde a dor começa. E a nossa querida Lucinha Lins já incluiu o Vitai 7 em 1 na rotina. Vamos ver o que ela conta pra gente. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também.
Por isso a Vitae Gold tem agora o Vitae 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitae Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, o Vitae 71 mudou a rotina da Lucinha e pode transformar a sua também. Ligue agora para 0800 291 2200 e aproveite a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros que ligarem e o relógio inteligente, vai de presente. É isso aí, então chega de remédio para tudo e solução para nada. Vitae 7.1 é natural, eficaz e foi feito para você viver sem dor. Ô, Leandro, quando que você acredita que essa tecnologia aí pode chegar para os produtores brasileiros? Porque você falou que vocês estão bem avançados, e pelo que eu vejo você está bem otimista, não é uma pesquisa que a gente vai correr o risco de perder. Qual que é a previsão de vocês aí? Você comentou muito bem que a gente, né, às vezes tem na ciência essas idas e vindas e naturalmente, o que o cientista mais quer é que o seu paradigma seja quebrado por outra pesquisa, que venha alguém no futuro e diga, isso aqui que você fez, a verdade agora é outra. É assim que a ciência vai avançando, de modernização e quebra de paradigmas. Mas nesse momento não há nenhum paradigma posto, porque esse conjunto de verdades no Brasil ele ainda não existe para essa área da zootecnia, né? Vai ser inédito. A nossa expectativa é de que a gente catalise, de que a gente acelere esse processo, fazendo parceria com alguma empresa, com alguma entidade do setor privado, produtivo. E tem várias marcas aí que já fazem isso para leite humano, para outras espécies animais, né, obviamente mamíferas. Então, as portas já estão abertas. O que as empresas esperam é que a gente tenha essa formulação e caminhe juntos para uma patente. Vai ser mais uma patente para a Universidade Estadual de Maringá e a ciência a serviço da sociedade. O que a gente quer, no fim das contas, é trazer mais ética e bem-estar para a produção animal e mais lucro para o produtor, porque a cunicultura é um agronegócio, ela não é um hobby. Os cunicultores não produzem coelho porque querem um passatempo, eles precisam alimentar suas famílias, eles precisam ganhar dinheiro, e a gente tem a função, ainda mais uma universidade pública, de gerar soluções reais para problemas reais, né, de todas as escalas, de todas as cadeias, e no nosso caso uma cadeia importante do agronegócio, que ainda é discreta no Brasil, mas porque tem muitos problemas. E nós estamos convictos de que a gente está mirando no principal problema. Eu até falo isso nas aulas aqui de graduação e pós-graduação, que o lucro está no ninho. No caso da cunicultura, o lucro está dentro do ninho. E a gente está deixando esse lucro se perder, porque é lá que também está o maior problema. E na cunicultura, os subprodutos, além da carne, a carne aproveita-se a pele do coelho? O coelho é o animal mais versátil dentre as espécies de interesse zootécnico. Então, a gente não vai encontrar nenhuma outra espécie que tenha tantos coprodutos quanto o coelho. Eu vou listar alguns aqui que já são reais, até a gente já desenvolveu tecnologia para obtê-los, né? Então, a gente começa já com um animal vivo. Um coelho, que é abatido com mais ou menos 90 dias, ele vai produzir ali em torno de 3 a 4 quilos de fezes secas, desidratadas. Quando eu falo seca é porque ela já é semi-seca, num pellet, ela é redondinha, né, esférica, e a gente seca ao sol e deixa ela mais desidratada ainda para viabilizar o tempo de duração, de estocagem, né, não embolorar, não dar fungo, e esse material já serve como um esterco quase orgânico, né, um esterco natural, muito adensado em matéria orgânica, em nutrientes essenciais para olerícolas, para plantas, para verduras, flores, enfim, e que pode ser monetizado. Então já tem um material que é obtido antes do abate do coelho. Depois, né, no momento do abate, se obtém o sangue, que é muito utilizado para estudos e também metodologias farmacológicas aí de obtenção, como eu falei, de imunoglobulinas, de agentes de coagulação. Nesse sentido, o cérebro do coelho também é utilizado para fazer testes de coagulação sanguínea, que facilitam esses testes de coagulação para outros animais, né, que são essenciais para testes pré-cirúrgicos, por exemplo. Mas a gente também obtém vísceras que são utilizadas para
produção de farinhas que vão servir para a nutrição de outros animais, as farinhas de vísceras. A carcaça, obviamente, é o mais nobre, porque a carne do coelho ela tem uma vantagem, até o pessoal que trabalha com isso, os chefes de cozinha, em restaurantes assim mais finos, o que a gente tem ouvido desses profissionais é que a carne do coelho ela é muito assim demandada porque ela não tem vícios, você não precisa usar um tempero para disfarçar um sabor que já vem com a carne. Você pode imprimir qualquer tempero nessa carne, ela é neutra. E além disso, ela é baixa em colesterol, muito baixa em triglicerídeos, gorduras totais, sódio e alta em proteína de alta digestibilidade. Então nós temos uma carne fantástica, quase terapêutica. A pele é utilizada nos curtumes para peleteria, para fazer artesanato, pantufa, vestuário, tapete. As patinhas e a cauda para fazer amuletos, chaveiros. E até as orelhas têm uso, porque desidratando já vira um petisco para cães e gatos. Então assim, você usa tudo. E tem mais coisas que eu não falei aqui que também são utilizadas a partir do coelho. E deve ser uma boa oportunidade, então, para pequenos produtores, por exemplo, porque não exige espaços, né, muito grande e o investimento, ele é um baixo investimento. Seria, então, uma oportunidade para a agricultura familiar? Muito, muito adequado para a agricultura familiar, porque é bem isso que você colocou. Além de precisar de pouco investimento inicial, basicamente uma gaiola, ou uma estrutura até adaptada de alguma outra espécie, né? A gente fala gaiola porque, em que pese que tem sistemas de produção no chão, a gente ainda prefere deixar suspenso e enriquecer essa gaiola, colocar enriquecimento ambiental, porque você consegue coletar as fezes com mais facilidade e o animal não fica em contato com esse material que é também contaminante, né? Para doenças importantes aí. Então, colocando ele suspenso, a gente tem a possibilidade de colocar um comedouro, um bebedouro, e é um animal, um dos poucos que a gente tem também, olha como eu estou falando aqui que ele é único, né? Que você consegue aumentar verticalmente. As fazendas verticais que não precisam ampliar em área, você literalmente produz para cima, coloca 2 ou 3 fileiras de gaiola, né? Obviamente com alguma coisa que venha a prevenir do animal que está em cima despejar os seus dejetos no animal que está embaixo, né? Isso com muita facilidade uma calha resolve. A gente consegue ter bandas ou níveis de produção de coelho. E você multiplica no mesmo espaço com uma fazenda vertical. Além disso, uma ração. E hoje em dia tem várias marcas de ração. Esse animal pode ser também suplementado com pasto. Então, a gente vê na cunicultura um animal chave para a agricultura familiar. Se adapta a qualquer clima ou ele é mais para um clima frio, calor? Como que é? Em que pese que o coelho europeu ele é de uma região que tem assim extremos de calor e frio, né? Esse animal está no Brasil há mais de 50 anos, quase 60 anos a gente tem o coelho se adaptando às condições do Brasil. Então, a gente já tem genótipos que se adaptaram mais ao clima tropical. Evidentemente, extremos de calor não são bem-vindos para nenhuma espécie, né? Até a gente sente. Então, o que a gente fala para os cunicultores é que você é o seu próprio termômetro e você vai ser o termômetro do coelho. Se você está com calor, o coelho também está. Se você está com frio, o coelho também está. Se a água que você bebe está suja, vai estar suja para o coelho. Então a gente tem que buscar condições similares, até em certa medida, né? Claro que salvas as devidas proporções, com o que a gente fornece para nós mesmos. Então, esse animal não pode passar calor. Então, existem várias medidas com facilidade aí que podem ser implementadas para reduzir, né? Desde a altura do pé direito, o tipo de telha que se utiliza, preferindo aí telha de barro, né? Arborização ou sombras, né? No entorno. Então, a gente tem várias tecnologias fáceis de implementar e aqui em Maringá, há praticamente 40 anos, que é uma região quente, a gente produz coelhos com muito sucesso. Eu acho que o maior problema é não se apegar, porque é um bichinho tão fofo, né? Leandro, muito obrigada pela sua participação aqui, pelas suas informações. Eu que agradeço, e eu concordo com você, a gente tem esse é o karma do coelho, ser gracioso, ser bonito, né? A gente fala aqui sempre, né, em tom de brincadeira, que dificilmente nós vamos ver um ativismo, né, em frente a um abatedouro de jacaré, por conta da imagem do animal.
Agora, o coelho realmente é gracioso, e tão gracioso quanto versátil, né? E prestando serviços relevantes à humanidade, à sociedade, e o nosso foco e a nossa função, nossa missão enquanto cientistas é trazer prosperidade a essa cadeia tão importante para todos nós. Eu que agradeço mais uma vez o espaço. Mas é a natureza e Deus é perfeito. A força do agro é o Brasil que dá certo.